Olá, querido amigo aqui da Escala Humana, que prazer ver você novamente, você poder estar conosco em mais uma produção, hoje no nosso bate-papo planejado, retornando aqui à grade de programação da Escala Humana. Então faz o seguinte, já te inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, seu comentário, porque hoje o programa está muito especial. Primeiro eu vou conversar com ele, o cara que chegou lá no autódromo e naquele momento o Fernando Alonso anuncia a aposentadoria porque encontrou um rival à altura. João Lacerda Júnior, Simoneto, Grupo Duarte, Joãozinho, que prazer, meu amigo. Prazer, cara, mas sabe que isso é uma grande mentira porque o Fernando Alonso nunca vai se aposentar, né? Ele nunca vai se aposentar. Eu acho que é a carreira mais longeva da Fórmula 1, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida, e muito próspera, né? Bicampeão mundial, né? Sim. E tem feito um bom trabalho, cara. A equipe um pouco problemática ali, né? O outro assento é do filho do dono da equipe, né? Mas o cara que tem muito conhecimento é sempre muito legal ter o Fernando Alonso correndo, né? E ele mantém aquele estilo agressivo, João? Porque o Fernando Alonso, quando surgiu, era aquele cara assim que... Implacável. Ele ia pro racha ali, né? Isso aí, implacável. Não, o cara hoje ele tá mais comedido, tá mais maduro, né, cara? Um cara aí que tá nos seus 42 anos ali e tal. Uhum. Então é um cara mais tranquilo, que dá pra ver que ele tá mais jogando mais pro time hoje em dia, né? Uhum. Mas volta e meia ele solta uma polêmica, né? Da personalidade dele, né? Tá mais pra Alan Prost do que pra Nigel Mansell. Sim, sem dúvida, cara, sem dúvida. Aquela coisa, a sabedoria vem com a idade, mas às vezes a idade vem sozinha, né? Fale por si mesmo. Meu querido, programa muito legal hoje, que bom te receber. E a gente vai receber também, João, um teu convidado é um cara, um arquiteto, um profissional e também escritor. Sim. Que está lançando um livro e que já tem conosco aí um histórico de relacionamento com a radioarquitetura e com muito prazer a gente recebe também. Eu gostaria que tu apresentasse teu convidado. Sim, quero apresentar meu amigo, meu parceiro, César Araújo, que é um cara que tem muita experiência. O primeiro contato que eu tive com ele foi justamente na mostra, né, que nós atuamos. Uhum. E dali começou a gente ter um contato um pouco mais próximo. Ele teve a oportunidade também de conhecer a nossa loja. E quando veio justamente, né, essa ideia do César lançar um livro, eu disse, cara, vamos tomar um café, vamos conversar e vamos apoiar essa iniciativa que é tão importante. Então eu quero dar as boas-vindas aí, que é um cara notório, um cara conhecido já no mercado, um cara com muita experiência, né? Arquiteto César Etienne Araújo. Bem-vindo, César. Valeu, obrigado pelas palavras, João. Realmente, quando a gente se encontrou, né, nós estávamos num patamar bem agressivo no mercado. Uhum. O João muito mais do que eu, né? Porque o João é pura adrenalina, né? Então assim, ó, foi muito legal esse encontro, tá sendo muito legal e tem coisas muito boas que estão por vir. Uhum. Então assim, nós estamos no início da nossa caminhada. Nós estamos naquele momento que tu está trocando informações, compartilhando elementos importantes para tecer essa parceria, né? E já num primeiro momento, a ideia que eu já tinha era o lançamento de um e-book, né? Que discorre sobre a minha especialização última que eu fiz, né? Na pandemia, que foi a neurociência aplicada à arquitetura, que esse é o curso que eu fiz, e o que me leva a ser um especialista em neuroarquitetura. Então, neuroarquitetura é a condição de que tu te encontra depois que tu faz o curso de especialização em neurociência aplicada. E de uma certa... Antes de a gente entrar basicamente na nossa pauta ali do teu livro, deixa eu te perguntar o seguinte. Com a neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente acaba se chamando de neuroarquitetura, tu redescobriu algum significado na arquitetura, César? Eu redescobri a arquitetura. A arquitetura. Como um todo. Porque, na verdade, o que a gente aprende nos bancos acadêmicos é uma coisa muito empírica, de certo e errado, tentativa de acerto e erro, né? E que te levam à condição de dizer, bom, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Né? Isso foram longos 25, 28 anos, né? Trabalhando dessa maneira. E sempre se sobressaindo, porque com o meu escritório, a minha mulher também é arquiteta, todo mundo sabe, a gente sempre foi muito arrojado nesse tipo de coisa, então a gente não tinha medo de propor as coisas. Entendi. Se desse errado, a gente dava um passo para trás, reorganizava
e refazia o processo e continuava trabalhando daquela maneira. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Porque a neuroarquitetura, ela me proporciona uma assertividade de quase 100%. Né? Então, em todos os processos projetuais que a gente usa dentro do escritório, a gente sempre baseia em estudos científicos já comprovadamente aplicados. Tá? E aí a gente usa esses conceitos e essa base para formatar o nosso projeto. Então, quando a gente leva esse projeto pro cliente, para apresentar para o cliente, a surpresa que, mas é exatamente isso que eu quero. Como é que vocês acertaram tudo isso? Né? Então, isso é o trabalho que a neurociência me proporcionou de identificar, né, as condições dos meus clientes naquele primeiro bate-papo. Ele nem se dá conta, o meu cliente nem se dá conta. No bate-papo de briefing, por exemplo... Você consegue coletar informações? Na verdade, a gente aprende a coletar informações, certo, né, e traduzir o momento que esse cliente está passando na vida. Então, se é um momento feliz, se é um momento agradável, se é um momento que ele precisa fazer por uma necessidade, mas se... puder segurar um pouquinho, ele segura. Então, esse tipo de coisa tu aprende a descobrir ao longo da entrevista, do briefing, né? E aí a gente começa a ter uma assertividade bem boa, o que evita o refazer projetos, né? Sim. Porque hoje tempo é dinheiro e a gente não pode perder tempo. Então, se tu tiver uma assertividade, se tu tiver uma condição de proposta que agrade já na primeira reunião o teu cliente, isso é muito bom. Sim. E a alteração de projeto é frustrante, né? É claro Sempre. que não se tem uma bola de cristal, então as alterações podem ocorrer, né? Mas o que acontece? Tem aquela frustração, né, César? Tem. De muitas vezes tu abreviar um briefing ou tu não utilizar uns elementos, né, que tu domina da neurociência, e aí o briefing ele tem algumas lacunas em que tu não consegue captar muitas vezes a essência do que a gente está buscando. Exatamente. E aí a partir disso tu gera uma frustração, né? Sim. Não é uma questão muitas vezes grave, né? Mas que o cliente fica pensando, pô, agora a gente vai ter que fazer mais uma etapa que já podia... Ou refazer uma etapa, exatamente. O pior de tudo é o refazer. Exatamente. Não é continuar fazendo a etapa de projetual, é o refazer o projeto. Sim. Então isso deixa o cliente desconfortável. Exato. Será que realmente o profissional tem o domínio da situação? E muitas vezes a sonegação de uma informação na hora de tu montar o briefing, tu perde o controle da situação, entendeu? Então, vamos dizer, eu não gosto da cor azul, eu não gosto de madeira clara, eu não gosto de textura rugosa. Essas informações que não são passadas, que a gente não consegue captar em algum momento do briefing, pode te levar a um erro ali na frente. Ali na frente. Entendeu? Então isso é frustrante. Sim, sim. A gente mudou a nossa mentalidade, César, em relação justamente isso que tu está falando, que antes, na loja, por exemplo, né, era comum tu fazer um briefing com o cliente de 40 minutos, né? E aí no momento da apresentação, a apresentação levava 2 horas, né? Hoje eu prefiro investir 2 horas no briefing e 40 minutos de apresentação. Exatamente. Né? Então o briefing tem uma importância tremenda e que às vezes o cliente ele não entende. Né? A gente precisa muitas vezes fazer um trabalho educacional para o cliente para dizer o seguinte: olha, eu estou atuando para ti num produto, né, que não existe. Né? E o que é o produto que não existe? É um projeto. Certo. Né? Então a gente não pode muitas vezes trabalhar com adivinhação. Eu brinco com a equipe de vendas lá, né? Eu disse, olha, adivinhação é quem faz tarô, quem joga búzios, né? quem lê as cartas, lê a mão. Né? O nosso negócio aqui não é... O ramo não é adivinhação. O achismo não faz parte. Tem que perguntar. E de uma maneira que um cliente se sinta inserido. Né? Eu falo, não façam perguntas que nem o cadastro do Bolsa Família, né? Que é aquela coisa de ficar preenchendo. Não, tenta entender realmente qual é que é o objetivo, a necessidade e a dor do cliente. Né? E eu acho que a neurociência te auxilia. Então, assim, tu ter a percepção... Por exemplo, aquele cara que está muito eufórico, que está muito... vou construir uma... Vou ter que construir uma... Olha a dica. Vou ter que construir uma casa nova porque está chegando um novo nenê, porque não sei o quê. Então, ele vai ter que construir, mas esse investimento que ele vai fazer na construção da casa nova é de felicidade, porque ele está recebendo um presente
né? Está recebendo um outro filho, né? Ou o primeiro filho. Então essa sensibilidade de captar a condição emocional que leva o teu cliente a estar eufórico e coisa e tal, papapá, e isso a neurociência te explica. São as percepções que tu tem que ter, né, quando tu conversa com uma pessoa, de que tu, ela tá assim, ela tá meio down, por que será que ela tá bem? Aí tu já começa a inserir alguns dados para que ela te dê um retorno, por que ela tá deprimida, por que ela tá entrando num processo de depressão, entendeu? Essas coisas tu descobre tudo no briefing, né, cara? E o briefing é uma coisa assim. Na minha época não era briefing é hoje, tá? Na minha época, quando eu comecei lá nos bancos acadêmicos, nós chamávamos de programa de necessidades, né? Então, assim... Eu prefiro o nome, viu? Prefere qual? Eu prefiro esse nome, cara. Qual? Programa de necessidades. Olha que legal, né? É o pomposo, briefing né? ficou americanizado, né? É pomposo. Programa de necessidades é uma coisa de pompa, entendeu? Mas, e acho que já deixa, desculpa te interromper, mas acho que já deixa claro o intuito daquilo dali. Exatamente. Né? Tá dizendo, olha, são as tuas necessidades que a gente vai suprir, né? Exato. Mas como tudo ficou americanizado, e hoje em dia tudo se leva pro the day after, solve the day, ou alguma coisa, não sei o que, off, né? Fazer uma meet. Fazer uma meet. Uma call. Então se tu não tá dentro desse processo, significa que tu tá fora dele. E se tu tá fora dele, e tu pode ser visto, e tu pode ser não lembrado, esse cara é retrógrado, esse cara é do programa de necessidades. Aí começa a ter problema. Né? Eu acho que até que quando te identifica assim, até já é um passo adiante. O problema é quando tu tá completamente fora, as pessoas nem lembram de ti, daí tu não tem nem possibilidade de ter uma conversa, né? É verdade. Mas isso que tu fala, eu acho que é uma... mas estamos bem, hein? Sincronizado. É o tempo, né, cara? É o tempo, né, meu velho? Olha, a dupla tá boa, tá sincronizada. Depois de 5 dias de chuva, né, cara? Só relembrando isso que tu falou, que eu acho que é importantíssimo, César, para depois a gente poder avançar, a neurociência aplicada à arquitetura, ela trouxe essa validação científica para aquilo que era empírico. Com certeza. E que não quer dizer que estava errado por ser empírico, mas muita coisa era baseado em fatos, no achismo, em impressões e deduções. Com certeza. E hoje a ciência diz, não, é isso que acontece com o ser humano quando ele está numa sacada e olha para baixo. Opa, então, né, vamos trabalhar esse ponto. Mais ou menos por aí a aplicação prática, né? É exatamente por aí. Primeiro a identificação, né, da situação emocional, seja ela qual for. Depois, a busca da solução. Então, tu vai buscar a solução baseado nos estudos científicos comprovados já experimentados, né? E aí tu faz a tua proposta, o teu projeto dentro daquilo que tu foi buscar nas literaturas, que no Brasil ainda são poucas, tá? Mas está surgindo coisas muito boas no mercado. Nós temos já 3, 4 livros específicos de neuroarquitetura, tá? Que são livros que são, eu diria, livros para... Eu classifico livros de várias maneiras, tá? Tem o best-seller, que é aquele que tu começa do início ao fim, não para nunca. Um final de semana tu lê o livro. Certo. Tá? É um conto, é uma história, é um romance, é uma intriga. Isso é um livro que tu lê do início ao fim. Então tem um livro que tu pesquisa, que são compêndios, entendeu? Então esses compêndios tem vários títulos dentro do mesmo livro que eu quero ler sobre neurociência aplicada à psicologia das cores. Tu vai especificamente naquele capítulo, estuda aquele capítulo, pesquisa aquele capítulo. Então é um livro de se estudar. E um livro que tu ganha, que tu recebe e que eventualmente tu vai fazer uma consulta. Tá? Então assim, quando alguém te perguntar algum momento, assim, cara, o que tu acha sobre texturas de parede? Eu acho que textura de parede é muito relativa, porque hoje tu tem 1000 possibilidades, mas eu vou pesquisar alguma coisa e vou te dar um caminho que tu possa seguir, que tu não vai... Então, esse é um outro livro, um livro de pesquisa, não é um livro de estudo, é um livro de pesquisa. Tá? Então, hoje no mercado, a gente tem uma deficiência ainda em livros de pesquisa e de estudo.
tá? Sim. Alguma coisa que tu precisa ler, que tu tem que baixar o artigo, tu tem que buscar o livro, um PDF fora, alguma coisa desse tipo, tá? Mas já está surgindo coisas muito boas em relação à neurociência aplicada e eu estava comentando com o João um pouquinho antes da gente entrar no ar, que eu, na terça-feira ou na quarta, ele teve um evento na loja dele de Canoas, em que a arquiteta falou sobre neuronegócios. Tá? Isso, negociação. E ela, eu acho que ela tem um livro, né? Cara, agora tu me pegou, não tenho certeza, mas ela está iniciando um programa muito bacana focado justamente nessa parte da arquitetura de alta performance, né? Junto com a PNL, com a Programação Neurolinguística, que é neurociência, né? Sim. Então, ela forma uma dupla muito legal também, que é a Letícia Ruda, arquiteta, que é minha amiga, parceira, né? Em parceria com o Dr. Marcos, que é o esposo dela, que é médico, né? E também especializado nessa parte de programação. E eu fiz a imersão com eles lá, cara, recomendo, foi muito bacana. E justamente eles trazem, né, toda essa questão do cérebro, né, da questão orgânica da coisa, né? E por isso, né, que a gente vem cada vez mais buscando esse tipo de informação, buscando esse tipo de conteúdo. E uma coisa que eu queria te falar, César, que não só a dificuldade de tu buscar material hoje em dia, mas também é tu buscar material de pessoas que têm experiência, né? É verdade. Porque às vezes tu tem o estudioso, mas é o estudioso da orelha de livro, né? Que ele, muitas vezes ele não teve a oportunidade de aplicar e ele mesmo colher os resultados. Muitas vezes são relatos de estudos mais de observação, laboratorial, mas eu tenho um conceito que nada substitui a experiência, né? Com certeza. Então, quando tu une a base acadêmica, né, com a experiência, cara, eu acho que tu consegue trazer para a sociedade um conteúdo mais maduro. Eu vejo da seguinte maneira: o ensino da arquitetura hoje no Brasil ele está muito defasado. A graduação, tá? Sim. Porque eu penso assim, cara, as faculdades, as universidades hoje, para tu formar um bom profissional, e eu falo da década de final dos anos 90 para cá, tá? 2000, vamos dizer. Entramos no século XXI, vamos dizer. A partir da entrada do século XXI para cá, ficou muito defasada. Ainda os professores que estão dentro das universidades, que estão proporcionando o ensino, eles ainda são muito teóricos. E muitas vezes a teoria não te dá o handicap do conhecimento batalhado, efetivo, de obra, de efetividade, de como é que faz, como é que não faz. Ele sabe como é que faz. O professor que está dando a aula, ele sabe como é que faz, mas ele não teve a oportunidade de exercer aquele conhecimento. E isso está muito defasado. Muito defasado. Mas tu também não acha que tem um descompasso entre o mercado, a velocidade do mercado e a velocidade da universidade, no sentido de o mercado já está adotando certos produtos e práticas há muito tempo e a universidade ainda tem aquele processo de validar aquele conhecimento? Pois mas não deveria ser assim, né? Não tô justificando, entendeu? Mas é assim, né? O que está acontecendo... Deveria ser mais célere, né? O que está acontecendo é isso. Na verdade, deveria ser a universidade ou a faculdade te proporciona todo esse conhecimento Hoje o arquiteto, cara, para ser um cara que tenha uma capacidade, digamos assim, completa, com pouca coisa faltando, ele tem que entender de psicologia, ele tem que ter a pedagogia do comunicar, certo, de como fazer essa comunicação. É uma didática, às vezes, É uma didática. Ele tem que saber economia, ele tem que saber sociologia, ele tem que entender de cultura, né? Ele tem que entender de administração. Então, olha só a gama de módulos universitários que eu estou te dando para formar um arquiteto. E além de tudo isso que eu estou te falando, o cara ainda tem que estudar arquitetura. Sim. Entendeu? Porque a arquitetura, uma vez que tu tem a capacidade de te tornar um arquiteto, tu tem que desenvolver essa capacidade. Claro. Porque ela vem intrínseca dentro de ti, por algum motivo, mas tu tem que desenvolver essa capacidade. Hoje, quando eu falo com qualquer pessoa, e a pessoa me diz assim, eu preciso fazer... lá na minha sala, não sei o que, eu tenho uma sala de tanto por tanto que tem janela. Eu volumetricamente eu crio o espaço dentro da minha cabeça, eu enxergo o espaço que ela está me falando,
E eu já começo a buscar soluções, entendeu? Isso é um treino que a gente aprende. Tu te capacita a fazer esse tipo de coisa. Né? Dificuldade, por exemplo, de entender uma lei. Eu sou um cara que eu sou leigo de leis e coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu leio 3, 4, 5, 6 vezes a mesma coisa e não consigo muitas vezes entender o porquê daquilo. Assim como os advogados, principalmente advogado, cara, não tem a capacidade volumétrica do cérebro dele desenvolvida. E tu explica pra ele. Tu entendeu? Ah, não, agora eu entendi. Tá, então tá. Daqui a 5 minutos tu pergunta pra ele. Não, mas isso aqui tu não me falou nada disso. Só queria mandar um abraço pra todos os meus amigos arquitetos e dizer que eu não concordo. Eu quero mandar um abraço carinhoso pro meu amigo advogado. Doutor, tamo junto, Doutor adoro Diego, o senhor. Eu não compactuo desse pensamento. Queria mandar um abraço aí pra família. Aliás, a gente tem que conversar. Mas pode mandar. Eu corroboro dos abraços aqui, mas eles sabem que eu tô falando da verdade. Sim, é o perfil profissionográfico. Ele não tem muita noção espacial. Não tem nada. E não tem nada de errado com isso, né? Vamos lá, né? Porque Claro cada um tem a sua habilidade, aí o cara pega né? e abre o Código Civil lá e me dá um banho de conhecimento. Entendeu? Cada um no seu quadrado, entendeu? É, exatamente. Eu só quis buscar. E eu falei advogado, mas podia ser qualquer outro. Doutor. Sem processo, sem processo. Preciso do senhor, tamo junto, doutor. Cara, tem um físico, Lawrence Krauss, que ele fala no livro dele, né? Que é o Edwin Hubble, né? Que fez que tem, inclusive, o telescópio em homenagem a ele, né? O Hubble, né? Isso, ele virou astrônomo, mas antes de virar astrônomo ele era advogado, né? E aí ele fala, finalmente a prova de que o mundo tem solução. Isso aí, entendeu? O cara que deu um passo à frente. O cara que deu um passo à frente, né? Chegou a essa, deu um passo à frente, olhou pra trás, pô, o mundo tem solução. Ele fala, saiu de advogado para astrônomo, é uma prova então que cara. vai Então, ter sucesso. As universidades, eu acho assim, ó, no Brasil, cara, elas estão 20, 25 anos atrasadas. Cara, é lamentável. É difícil dizer isso, mas, cara, hoje no mercado, infelizmente, a gente tem... mas aí a gente vai, tudo, né? aí a gente vai entrar numa discussão que é longa, né? Muito. Porque... E não é o nosso propósito aqui. Não é o nosso propósito, né? Mas só para botar um ponto final, Isso. O problema da universidade começa lá antes, né? Sim. Lá no ensino básico. Sim. Lá na gurizada, né? Que já chega, que é depositada dentro dessas universidades sem ter muita base. E aí, eu parto do princípio, cara. Eu parto do princípio que todo mundo tem direito à educação. Sim. Não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é indígena. Não interessa. Todo mundo tem direito à educação. Sim. Tá? Mas tu tem que ter uma base. E tem que ter qualidade, né? Tu tem que ter qualidade. É. Entendeu? Se tu não tiver isso, cara... Não adianta. Não adianta tu botar uma criança de 15, 16 anos dentro de uma universidade, ela não sabe nem o que ela quer, cara. Então, assim, uma hora tu encurta o ensino médio, outra hora tu encomprida o ensino médio. Porque já teve de tudo, né? Já teve. Teve 7ª série, teve 8ª série, tem 9ª série, tem... Cara, essa gurizada tá perdida. Cada um ministro de educação que entra lá, eles mexem... Tá. Mas para fazer a minha consideração, eu penso o seguinte, né? Algumas profissões, por exemplo, a arquitetura, ela tende ao empreendedorismo. Não é que todo arquiteto vai abrir seu escritório com sua faculdade, mas uma grande fatia, né? E eu noto, e eu tento contribuir com os nossos parceiros justamente com a nossa expertise na parte de gestão e vendas. Gestão, marketing e vendas. Então, hoje a gente oferece para um parceiro nosso um pacote de solução de fazer a gestão das redes sociais, fazer mentoria, consultoria na parte da estruturação de captação de leads e o que fazer com esse lead, né? Como transformar esse lead em cliente, negociação, fechamento de vendas. Porque a gente sabe que o meu parceiro, né, quanto mais ele fechar negócio, mais sucesso eu tenho também, porque eu sou o próximo da fila. Com certeza. Afinal de contas, ele é meu parceiro, né? Com certeza. E o que me preocupa, né? Da parte da educação que a gente tá falando aqui, cara, eu terminei minha pós-graduação, eu disse, tô pensando talvez em fazer um mestrado, né? Eu disse, talvez vai ser legal essa parte de gestão e vendas. Também existe uma carência de mercado de professores acadêmicos, né, na área de MBA, com experiência em vendas, porque muitas vezes são professores pesquisadores, né? Mas não são professores que atuaram. Às vezes não vendeu um parafuso, né? Às vezes não vendeu um parafuso. Cara, eu fui ver os valores de mestrado, R$130 mil. De faculdades boas, mas eu não estou entrando nem na seara das faculdades mais tradicionais, né?
E aí tu tem dois caminhos. Ou tu desembolsa 130 mil reais, sem garantia de que o mercado vai te absorver, vai te restaurar, né? Isso aí, e né? provavelmente, João... Geralmente é fundo perdido, porque eu já tenho a minha carreira, né? E provavelmente o mercado vai te absorver, mas ele vai demandar um tempo. Um tempo, exatamente. 5 anos, 6 anos, para tu poder demonstrar aquilo tudo que tu fez no teu mestrado. Sim. Demonstrar como uma coisa verdadeira. Exato. E colocar em prática. Pois é. Isso demanda tempo. E aí o outro caminho que é são as bolsas, né? As bolsas acadêmicas, essas bolsas, o que acontece? Aí a bolsa, eles te pagam um valor, né? Tu não paga ali, ou tu paga um valor simbólico. E aí e aí tu vive de uma bolsa de 700 reais, a minha esposa é formada em biologia, né? Aí tá, ofereceram para ela uma bolsa de mestrado, e a bolsa pagava 700 reais. Eu disse, não, olha só. Sim. Entendeu? Então é elitista. É elitista mesmo quando é bolsa. É verdade. Né? É elitista mesmo quando é bolsa. Então tu pega uma fatia da sociedade que, para se qualificar academicamente, perde a experiência da própria coisa que está estudando. Né? Então é realmente uma falha do processo em que muitas vezes tu não está formando um profissional completo. Né? E o mercado muitas vezes também não te ajuda para isso, né? Com certeza. Então, realmente tem uma lacuna muito grande. E da nossa parte eu penso, né? Deviam existir cadeiras acadêmicas na faculdade focada mais para o empreendedorismo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu corroboro dessa tua ideia aí. Mas também, além do empreendedorismo, para tu chegar a ser um bom empreendedor, tu tem que saber outros módulos. Sem dúvida. Né? Tu tem que absorver a pedagogia, a psicologia, a economia, a administração, coisa e tal, misturado em todo o contexto que tu faz parte, e aí tu colocar o empreendedorismo como se fosse um carro-chefe. Exatamente, isso, exatamente. E quando eu falo empreendedorismo, fazer desse empreendedorismo uma grande... uma compilação, né, de todas essas áreas do conhecimento que não tem, né? As faculdades estão cada vez mais tecnicistas, né, e conservadoras na técnica, né? Então, realmente eu acho que hoje a pessoa que talvez um arquiteto que não vai trabalhar numa prefeitura, ou que não vai trabalhar para um escritório de arquitetura, que ele vai empreender, ele tem que pensar muito bem se ele já tem todas as ferramentas, né, para poder empreender, porque senão a chance, César, de fracasso é muito grande. A gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul uma realidade de que hoje, per capita, né, a gente está falando, a concentração de arquitetos é uma das maiores do Brasil, se não a maior. Então a competição aqui ela é muito grande. Muito grande, muito grande. Então aí já começa a coisa a ter um disparate muito grande de competição, né? Diferentemente, se tu nivelar, né? Eu vou fazer orçamentos com profissionais que tenham até 5 anos de formado. Pega todos os profissionais, vou fazer 5 orçamentos, os 5 têm as mesmas condições. Não, eu quero com 15 anos, eu quero com 20 anos. Sim. Aí tu pegar um profissional que tem 35, 40 anos de mercado, que já tem uma bagagem, um caminho percorrido de conhecimentos práticos do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Sim. Aí, João, eu te digo, tu pega um cara desses, ele vai te dar um valor por tudo o contexto que ele vai te propor e que ele vai te colocar o teu projeto, ele vai te dar um valor 10x, tá? E aí tu pega, chama um outro profissional com 10 anos, 5 anos, né? E aí esse profissional vai te propor também, não que não tenha condições, eu acho que todo profissional tem condições de fazer alguma coisa. Mas não é igual. Não é igual. E aí o cara propõe 2x para ti. Aí tu me chama e diz assim, pô, César, tu tá me cobrando 5 vezes mais do que o teu colega. Pô, João, mas tu não pode comparar. Sim. Olha só o caminho que eu já percorri. Comigo eu te garanto que tu não vai ter problema, assim. Tu vai ter tais soluções. Eu vou te oferecer tal coisa. Tu já passou por isso e já resolveu isso, né? Enquanto o outro colega pode ter passado ou não, entendeu? Mas com certeza, com 3, 5 anos, a vida profissional desse arquiteto não tenha sido tão grande, tão rica quanto a minha, que tem 40 anos. Sim. É uma questão de risco, né? Gestão de risco. Eu faço uma analogia, né? Por exemplo, vamos fazer um projeto de uma casa lá, um projeto de 100 mil reais, né? Às vezes eu falo com o meu cliente o seguinte, cara, olha só, 100 mil reais,
tu colocaria 100 mil reais para investir num banco digital que tem 2 anos de CNPJ? Realmente, 100 mil reais, tu colocaria 100 mil reais lá, livre de preocupação, ou tu ia ficar meio assim, peraí, deixa eu tentar ver um pouco mais aí, né? Se esse banco não vai quebrar, eu vou ficar aqui com o pincel na mão, né? Pois é. A Simoneto, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, vai completar 18 anos. E eu falo, cara, tu tá me comparando com uma empresa que tem 2 anos de CNPJ. É a mesma coisa. Se tu tem toda uma preocupação, né, em investir o teu dinheiro num banco que recém abriu, né? Por que essa preocupação ela não permanece, né? Quando tu vai investir numa loja de imóveis planejados ou no escritório de arquitetura? Existe um risco envolvido aí e ele não é pequeno. Não é pequeno, não, né? A gente tem a loja em Canoas ali. Canoas é um caso a ser estudado, porque semestralmente a gente acompanha escândalos de loja planejada praticando atos até de estelionato, né? Entendeu? E aí o que acontece? Aí muitas vezes é tarde demais. E aí o mercado todo sofre, né? E o mercado todo sofre, cara. Porque aquela loja lá em Canoas de planejado. Aí o cara não lembra o nome, aí todas as lojas de planejado. E tu entra no balaio. Tu entra no balaio. No mesmo buraco. Exatamente. E o vamos botar assim, o golpista, o picareta, né? Ele te coloca numa situação em que tu tem que te explicar por que tu está cobrando a mais. Né? Isso é um grande problema. Isso é um problema muito grave, porque o brasileiro ele tem aquela coisa da compra milagreira, né? Sim, o furo da bala, levar vantagem e tal, né? Nossa, eu consegui aqui achar mais 20 mil mais barato. Né? Mas se for para não te entregar, eu também faço, né, cara? Então não é. A ideia é que tem que haver uma entrega. Né? E hoje existe uma preocupação muito grande no que tu falou, a questão do preço. O preço aí não pode ser o fator determinante de qualquer decisão de compra ou investimento. Não pode ser o norteador do negócio. Não pode ser o norteador do negócio. Claro, está todo mundo aí exposto no mercado para ser testado, né? Acho que quem está começando, muitas pessoas estão fazendo um bom trabalho, mas de novo que eu falei lá atrás, né? Tem coisas que não substituem a experiência. Né? Com certeza. No gancho da educação, César, me fale sobre o teu lançamento, né? Fale para quem está nos acompanhando esse livro maravilhoso que vem, de certa forma, preencher essa lacuna que qual tu falaste, da necessidade de termos mais publicações nessa área. Temos algumas referências externas, mas pouco material produzido no Brasil. Isso. E hoje tu traz aí essa novidade para mostrar ao público essa tua publicação, esse teu livro. Conta um pouquinho a respeito. Bom, então, voltando lá no início do nosso programa, o João é meu parceiro, está apostando nessa condição. Eu tenho o João, eu tenho outros, a Elevato, que também é minha parceira, né? São nossos parceiros também. Zarpelon Araújo, escritório, né? Que de quando em vez me patrocina. Né? Me deixa estudando, pesquisando e coisa e tal, e eu fico. Então, abraço para Jaque. Um abraço para como é que é? Para arquiteta proprietária. Para presidente. Senhora presidente. Senhora presidente, é isso mesmo. Então, assim, cara, eu achei por bem lançar este e-book, tá? Eu não gosto de chamar de livro, porque o livro ele tem algumas prerrogativas técnicas que tu tem que cumprir para ele ser um livro, tá? Então eu chamo de e-book, tá? Esse e-book ele vai tratar de algumas condições primeiras e algumas condições necessárias que o profissional da arquitetura, tá? E aí eu falo assim, aquele profissional que está com medo, agora vem a neuroarquitetura, vou ter que reestudar tudo de novo, vou ter que repensar tudo de novo. Não, esse caminho já está sendo trilhado por outras pessoas, né? Então assim, eu não vou dar pulo do gato, porque eu não acredito em pulo do gato, né? Uma vez um amigo meu me contou uma história do cachorro, do gato, não sei o que. Então, agora fiquei curioso, mas tudo bem. Eu não vou dar não ensino pulo do gato. Eu te dou a ferramenta para tu trilhar o caminho da arquitetura, da neuroarquitetura agora. Certo. Então isso aqui é um guia, tá? Que vai te orientar e vai te possibilitar a entender melhor, né, a neurociência aplicada à arquitetura. Em todas as condicionantes principais que a gente hoje ainda leva em consideração. Né? Tu sabe que a neurociência trata da cabeça, do cérebro, né? Das nossas memórias afetivas, dos nossos momentos, das nossas condições. Né? Então, saber tudo isso é muito importante. Isso aqui, esse e-book, ele vai te dar uma solução já de entendimento. Tá?
E não para tu precisar ir lá pesquisar e coisa e tal, papai. Eu já estou te dando uma solução de entendimento. Certo. Como eu já falei outras vezes aqui, eu sempre gosto de repetir porque vale a pena repetir. A neurociência, ela trata, a gente aprende desde pequenininho que nós temos nós temos 5 grandes sentidos, né? Que são aqueles que todo mundo conhece, que a gente aprende no primário, na minha época primário, ginásio, né, amigo? Agora vou parar por aqui, senão os caras vão. Que é a visão, audição, olfato, paladar e tato, certo? Então, esses 5 sentidos nos acompanham, digamos assim, literalmente do acordar ao ir dormir. Só que as pessoas não percebem que o nosso dia a dia é muito mais complexo do que isso. Né? E muitas vezes não percebe situações de outros sentidos que a gente tem e que também fazem parte desse todo esse contexto. Então, assim, Emma Young, que é uma neurocientista, ela já catalogou 32 sentidos, ou seja, os 5 principais mais 27 sentidos, que fazem parte do dia a dia de um ser humano. Né? Então, lá, fazendo esses estudos todos e percebendo coisas, em determinados momentos, o nosso cérebro vai disparar alguma descarga elétrica ou algum processo químico, porque as conexões sinápticas, elas se dão sempre por uma descarga elétrica ou por um processo químico, biológico que acontece no corpo da gente. Então, exemplo bem claro e rápido, assim, tocou o telefone, tu atende o telefone e aí deu uma descarga de adrenalina muito forte. Tá? Então, as outras pessoas não sabem o que é, mas tu recebe uma descarga muito forte e tu pode ficar diferentemente ou muito estressado, muito cortisol no teu sangue, muita coisa bombando, ou uma dopamina, ou aquela que tu entra no êxtase e fica... Então, ou a notícia é boa ou a notícia é ruim. Conforme o que o teu cérebro percebe e o que a condição da tua percepção faz com que teus sentidos aflorem, as pessoas que estão junto contigo, elas vão perceber que tu está feliz ou tu ficou extremamente irritado, estressado e coisa e tal. Então, isso é o dia todo. Todos os dias. Sim. Né? Então, esse e-book é mais ou menos uma condição de tu poder entender que não só os 5 sentidos fazem parte do nosso dia a dia, mas sim um contexto todo que vai te levar a um entendimento e para tu poder, na reunião de briefing ou na reunião de programa de necessidades, tu captar essas energias e essas coisas que vão te possibilitar então a fazer um projeto ou ter um processo projetual muito mais adequado. Então essa é a ideia do e-book, tá? Ele não é um livro, ele é um e-book. Ele é digamos assim, ele é um guia, tá? Tem fotos, tem descrições, tem citações, tá? Mas, por exemplo, na minha bibliografia eu não ponho a bibliografia tradicional. Eu cito o nome e digo do que é. Cito o nome e digo o que é. Se tu tem interesse, tu entra hoje em dia quase todos os livros têm PDF, quase todos os livros têm uma condição de pesquisa rápida. Então tu entra ali, tu lê exatamente o que tu quer e te dá a condição de tu poder começar a ter um processo projetual muito legal. Então, na verdade, né, César, dificilmente um livro ele vai ser uma obra definitiva, né? Não, claro, né? com certeza. Um livro ele tem que ser um convite para outras leituras, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu acho interessante, esse conceito que tu criou de um guia de acesso, né? Uma bússola, né? E dependendo da necessidade de quem está lendo, ele vai aprofundar determinado assunto, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia, Essa né? é a ideia de que a gente colocou aqui. E como faz diferença, né? A neurociência para vendas ela já foi muito estudado, né? Para o marketing também, né? O marketing abraçou a neurociência, então ele é uma coisa que ainda é uma novidade porque ele é muito complexo, né? Mas já está no mercado a questão de neuromarketing há bastante tempo,
porque a gente sabe que funciona, né? E na neuroarquitetura, eu já começo a olhar, por exemplo, até na nossa vida, né? Eu não tenho formação na neuroarquitetura, mas eu sou muito exposto, porque converso com muitos profissionais, né, que estão atuando, e a gente apoia muitas iniciativas, e eu vou dar um exemplo, eu sei que é muito bacana, né? Por exemplo, a questão das cortinas, né? Cortinas no quarto, por exemplo, né? Às vezes tu pega um arquiteto que ele é muito enfático e muitas vezes nem te pergunta, né? Fazer a cortina no quarto blackout. Né? Cortina blackout, né? Ah, por quê? Porque precisa da noite de sono escuro e tudo mais e tal. Mas como é que eu faço para acordar? Né? Por exemplo, a minha cortina, eu pedi para não ser blackout. Porque eu tô tentando fazer o quê? O pessoal que nem fala, o César tá falando do cortisol, né? Que é o agente do estresse e tal. A gente libera o cortisol na hora errada, né? Isso. Porque a gente tem que liberar. O cortisol é importante para tu levantar da cama, por exemplo, né? E a luz, ela vai fazer com que tu produza o cortisol. E para mim foi uma mudança, para mim, né? Aí para as pessoas pode ser diferente. O ambiente, o meu quarto, à noite ele é escuro, né? Não tem nenhuma iluminação através da janela que venha me prejudicar. Então ele é escuro. Mas eu acordo hoje, cara, com a luz natural. O dia começa a surgir. Então, assim, ó, muitas vezes eu acordo junto com o despertador, um pouco antes, ou quando o despertador toca, eu já não tenho mais aquele impacto. Exatamente. Mas isso aí eu vou te dizer, João. Isso é o teu relógio biológico. Tu já, ao longo do tempo, tu já te condicionou, né? A ter esse despertar nos primeiros momentos de raio, de sol ou de luz que entra no teu dormitório. Tendo o blackout ou não, isso vai acontecer. Tá? Não, mas é que tá. Eu usava o blackout e, cara, eu acordava sonolento, cara. Acordava sonolento, despertador, botava no soneca, tinha que tocar várias vezes. E aí o que tinha que fazer? Tinha que abrir a cortina lá para o cara poder sentir isso, né? Mas e aí o que acontece é que cada pessoa acaba sentindo isso de uma forma e muitas vezes acabam se tendo aquela coisa assim, não, tu tem que colocar uma cortina. Cria-se um padrão, né? Cria-se um padrão, né? E eu acho. A generalização é perigosa. Exatamente. Né? E aí a partir do momento que tu começa a entender o seguinte, olha, tem uma questão de cortisol aí pra ser analisada, né? Tu quer essa luz entrando dentro do teu quarto pra tu acordar de uma forma mais dinâmica? Eu quero, porque eu tenho um sono bem intempestivo, entendeu? Pra outra pessoa não, ela vai querer dormir no total escuro, no blackout, e pra ela tá tudo certo, porque ela vai ter o ímpeto de levantar da cama, ligar, a cortina não vai fazer muita diferença pra ela, né? Sim. A própria questão da luz do telefone também, a luz azul, que ela acaba gerando um cortisol desnecessário. Então eu venho muitas vezes pegando aqui e ali situações, o cortisol pra mim foi uma novidade pra mim, né? Eu disse, como é que eu posso usar isso aí a meu favor, né? Já que vai acabar sendo liberado, né? E é necessário, a gente precisa do cortisol, mas em que momento eu tenho que evitar e em que momento eu posso usar isso a meu favor? E eu comecei a ter essa imersão através dos artigos de neuroarquitetura. Eu tenho um grande amigo que trabalhou durante 20 anos na Petrobras. Então eles trabalhavam por turnos. Sim. Então ele trabalhava da meia-noite até as 8. Daí no mês seguinte era das 8 até as 16. Esse cara tinha e depois das 16 até a meia-noite. Quando ele começava a se habituar, trocava. Então tinha noites que ele estava super aceso. 3 da manhã, 4 da manhã, e outras vezes durante o dia estava ele lá caídaço, porque ele nunca se acostumou com um horário fixo. E agora faz um pouco tempo falei com ele, disse que se aposentou e tudo. Que maravilha, e dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Assim, eu lá na minha casa, no escritório, onde a gente está, a gente sempre procura fazer uma rotina. Bom, a minha filha é atleta, correu já a segunda maratona, abaixou 13 minutos na meia maratona dela, essa última agora. Tem uma domingo agora em São Paulo, acho que é, né? Não sei. A gente tem uma funcionária, uma colega nossa. Dessa ela não vai correr. Mas bom, enfim. E ela é uma pessoa que ela acorda às 4:30 da manhã e sai para correr. Né? Sol, chuva, sai para correr. Não tem... ela já criou esse hábito. E a gente está tentando ir atrás dela, não correr, é óbvio que eu não tenho nem condições mais para fazer esse tipo de exercício, mas, por exemplo, lá na minha casa, depois do almoço, até as 2:30, 3 horas, a gente toma café. Depois não toma mais café. Não toma mais café. Porque o café, ele é um estimulante, cara. A gente não percebe, mas
Vai na Simoneto, toma um cafezinho. Vai na Elevato, toma um cafezinho. Vem na rádio, na Escala Humana, toma um cafezinho. São 3 cafezinhos na tarde, cara. Quando tu te dá conta, tu foi até às 11, 11h30, meia-noite ligado. Não pode ser assim. Então, assim, ó, não se toma mais café depois das 2h30, 3 horas. Não, de jeito nenhum, né? E as luzes são todas elas controladas, né? São luzes dia, que eu tenho tanto no escritório quanto no apartamento, e a gente vai controlando a intensidade lumínica de cada... Vai diminuindo ali. Vai diminuindo. Vai trocando a cor do foco luminoso, né? A hora ele está branco, a hora ele está amarelo mais claro, depois amarelo mais escuro, o âmbar, quando já está bem tardezinha, e assim a gente vai tentando fazer com que o relógio, o ritmo circadiano do dia entre em consonância com o teu ritmo circadiano. Sim. Então, assim, ó, lá em casa, exceto algumas exceções, é óbvio que sempre tem, 10h30, mais tardar 11 horas, já está todo mundo deitado. Deitado, que é para poder aproveitar o sono até as 3h30, 4 horas, quando começa a despertar o dia. E aí começa a despertar o dia, aí vem uma descarga de cortisol e tu começa a despertar também. Então aí tu já começa outras coisas. Tá, mas dentro desse ciclo, o dia já começa 3, 4 da manhã. Sim. Os primeiros raios solares é a hora que começa o acionamento do cortisol no teu relógio biológico para... A gente acaba despertando bem mais tarde, mas esse processo já se inicia antes. Antes. 3h30, 4 horas. No inverno, talvez pouco mais depois. tarde, né? Mas no verão, Sim. 4 horas da manhã, no primeiro raio de sol que deu, já descarga. No verão, 5h30 da manhã, tu já tá com sol. Então, assim, ó, e o teu ritmo circadiano, ele caminha junto com o do dia, né, cara? Então, às 5 da manhã, tu acordado. 5 da manhã, 4 da manhã, depende. Depende de onde tu tá, depende de uma série de coisas, né? E eu acho que a neurociência ela trata uma coisa muito legal, junto com a neuroarquitetura, que a gente está mais imerso, né? Que é o quê? É tu reconhecer a vulnerabilidade da natureza humana, né? Em que o nosso cérebro, né, o cérebro do homem moderno contemporâneo, ele não é muito diferente do cérebro do homem primitivo. Tem muitos elementos, né? Hoje as descargas de informação e de estímulos são coisas que o nosso cérebro ainda não tem total evolução e adaptação para poder lidar com tudo isso, né? E que os Neandertal e outros, na época deles, também não tinham como assimilar as tais evoluções que estavam acontecendo. Exatamente. Então é uma lei compensatória. É um processo doloroso, na verdade, né? De adaptação. E claro, né? Por exemplo, o neuromarketing usa isso para poder vender mais os gatilhos mentais, né? Com certeza. Então eu acho que a neuroarquitetura ela vem para ao inverso, né? Não só fazer tu consumir, que é a ideia do neuromarketing, mas a neuroarquitetura faz com que tu viva melhor, né? Então que tu tenha uma qualidade de vida melhor, que é aquilo que muitas vezes lá atrás, né, tinha um apelo estético, mas era um apelo estético equivocado porque te causava um certo dano, né? Estresse, né? Desnecessário, né? Então essa releitura que está acontecendo, eu acho ela maravilhosa, e eu já tinha falado isso para o Alexandre, isso tende ao quê, né? Quando o assunto ele é novo e ele é válido, né, a quantidade de publicações ela sempre aumenta muito, né? E o que eu prevejo para o futuro, né? Que a neuroarquitetura, num determinado momento, ela vai virar arquitetura, né? Ou seja, a arquitetura não mais vai conseguir existir sem ter a neuroarquitetura como um dos seus pilares fundamentais na execução de projetos e tudo que envolve a arquitetura. Eu já acho que já não existe, tá? Em 2010, eu não me lembro a data certa, tá? Mas entre 2010 e 2012 eu assisti 2 palestras do Yuval Harari. Fantástico. Que é um filósofo israelense. E já em 2010 ou 2012, vamos tirar o ano fora, ele já dizia que em 10 anos, muitas profissões que até então eram consideradas profissões de mercado e coisa e tal, papapá, elas iriam sucumbir e viria uma nova onda que tomaria conta desse espaço deixado por essas profissões. O que é isso? É a neurociência aplicada no contexto geral de tudo que está acontecendo.
É na arquitetura, é na psicologia, é na pedagogia, é na administração, é na economia, é em todo o processo, né? É na venda do João, é na loja, né? Porque a arquitetura comercial é que nem diz assim, pô, se eu tenho um ponto em que eu chamo a atenção, em que eu estou bem localizado, que o passante que ele vai fazer isso aqui para olhar, já caiu na malha do processo de captação do João, entendeu? Então o que acontece? A neuro como um todo, ela está muito mais entendida e muito mais pesquisada e muito mais colocada em prática do que qualquer outra coisa hoje, no dia de hoje, entendeu? E isso é que é o fundamental no nosso mercado. E esse meu e-book trata exatamente disso. Trata de espaços abertos, espaços fechados, espaços de comércio, espaços de salutogênicos, tudo. Te dá uma base para que tu possa entender sem ter aquela condição necessária de ter estudado para poder chegar aqui. Entendeu? Então isso aí é uma abreviação do processo. O manual de sobrevivência. O manual de sobrevivência. O certo é pegar, ler, olhar, saber como é que é. Então a literatura que tem é essa que vai tratar tais coisas. Eu vou pegar e vou pesquisar aqui. Então, essa é a ideia. Entendi. É o compartilhamento de tudo isso, cara. E nós já temos uma previsão, César, de quando esse material fica à disposição? Alexandre, a minha ideia com os parceiros... Vamos lembrar quem são os parceiros? Os parceiros é a Simoneto, Sarpelon Araújo Arquitetos, beleza. Elevato. Certo. E ainda tem outros dois que estão em negociação. Que estão confirmando. Maravilha. Assim que eles confirmarem, eu passo para ti a informação e tu, por favor, divulga. Vou divulgar, sim. Tá? Com certeza. Aí, então, assim... É um caminho, é um compartilhamento dessa situação, de poder começar num patamar acima. Eu te diria assim, o público-alvo neste momento, agora, tá, é para estudantes de 9º e 10º semestre, tá, e profissionais com até 5 anos de formado. Certo. Tá? Então, assim, esse é o público-alvo direcionado, esse e-book que eu tô colocando no mercado. Não que não vá atender outras necessidades. Claro. Não que outros profissionais de 20, 30, 40 anos possam comprar, ler e achar que foi muito bom. E designers de interiores? Design de interiores, a parte de engenharia também é importante, né? Porque tudo isso tem que se conversar, né, João? Sim, então, sim. Assim, não existe exclusão. Muito bem, César e João, já estamos indo para o final praticamente aqui, né? Eu acho assim, olha... Tu me fez uma pergunta que eu não respondi. Qual? Eu me lembrei agora. Qual é a previsão? Então, a nossa previsão é que na segunda quinzena de julho... Segunda quinzena de julho... Nós vamos lançar na Simoneto, vamos fazer segundo o João, vamos fazer um evento, né, um happy hour, alguma coisa, não muito demorado, porque todo mundo demanda de tempo e coisa e tal, então coisa. E naquele momento o João vai ter alguma quantidade de e-books impressos para agraciar para quem ele achar que deve. E na plataforma da Hotmart, provavelmente... depois do lançamento na loja, 2, 3 dias ele vai estar já subiu o e-book para a plataforma do Hotmart. E acho que vale a pena ressaltar, né, César, todos os apoiadores, mas vamos ressaltar a Simoneto especialmente porque sempre apoia essas iniciativas, né? Sempre visando o desenvolvimento do mercado. Acho que, não vou falar em nome da empresa, lógico, né? Mas a percepção que eu tenho, e que provavelmente tu tens também, é que a parceria vai muito além do comercial. Vai numa questão assim de parceria pro mercado, educação no mercado, conhecimento ao mercado, e isso acho que fortalece os bons profissionais. Só para te dizer assim, João, Alexandre. A Simoneto é um espaço, uma loja diferenciada. Tá? As pessoas que trabalham na Simoneto são todas elas capacitadas, ou cursando, ou já tendo cursado um curso
técnico, um curso de faculdade, um curso de... Então, todos eles são... Então, assim, tu não está falando com um vendedor. Certo? Isso. Tu está falando com uma pessoa que está te passando uma capacitação dela de entender aquele espaço e de propor o que for melhor para ti. Tá? Então, esse é um diferencial. E essa parceria que o João e a Simoneto, o grupo do Arte, faz, é diferente. É diferente. É uma parceria que poucos parceiros e poucas lojas comerciais têm essa visão. Porque existe um envolvimento também, né? Envolvimento. Tu tem que te dedicar. Tu tem que trabalhar isso aí. Isso não acontece da noite pro dia. E não é com qualquer uma. E não é com qualquer um. Entendeu? Então, assim, muita gente pensa no imediatismo, né? Eu preciso faturar. Todo mundo precisa faturar. Lógico. Todo mundo precisa ganhar. Mas dentro de um cronograma que está pré-estabelecido e sendo cumprido à risca, todo mundo ganha. Lógico. E essa é uma filosofia da Simoneto. Entendeu? Sem dúvida. Fico grato aí pelas palavras, né? O novo modelo de negociação de Harvard, ele prevê isso, né? Que é antes existia o ganha-ganha, né? Que é os dois lados que negociam ganham, né? Hoje eles já evoluíram pro ganha-ganha-ganha, né? Que é quando eu ganho, tu ganha e a sociedade ganha. Exatamente. Né? E a gente entende, né, que a gente quer crescer, que a gente quer vencer, quer ter sucesso, mas a gente não quer sozinho, né? Então a gente precisa estar apoiando iniciativas que são relevantes, que contribuem para a sociedade, né? E que a gente esteja posicionado do lado certo da história, né? Que é justamente essas lacunas, né, que a gente já identificou do meio acadêmico, né, da sociedade em geral, que o nosso slogan hoje acaba se traduzindo em bem-estar, né? Enquanto tem ferramentas, né, de neuroarquitetura que facilitam, né, esse processo de gerar bem-estar na sociedade, nos clientes, né, dos escritórios e muitas vezes, naturalmente, por osmose, os nossos clientes também, né, a gente tem o maior orgulho de estar apoiando essas iniciativas, né. Então, a gente tem a questão a gente vive da receita, né, da geração de negócios, mas eu acho que hoje a gente tem uma mentalidade muito mais focada no longo prazo do que somente vender, né? Eu falo para toda a nossa equipe, né, comercial, eu disse, olha, criem relacionamento, façam amizades, a venda ela vai acontecer, não se preocupem com isso, né? Não foquem na venda, não foquem nisso, foquem em ampliar os horizontes de vocês, porque no fim das contas tudo acaba ficando mais fácil. Todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, eu tenho ou um amigo, ou um vizinho, ou um parente, ou um cliente indicando o outro para mim. Um arquiteto chamando e tal. Por quê? Porque eu tenho justamente essa tranquilidade, né? De dizer o seguinte, cara, eu não estou preocupado se a gente vai fechar negócio esse mês ou não. Estou preocupado que tu lembre de mim, que tu seja meu parceiro, que tu esteja comigo, e quando surgir a oportunidade, o processo está muito mais tranquilo, né? Eu olhando assim, no final das contas, essas pessoas que vendem para a loja, né? Exatamente. Tu não precisa fazer esse esforço de venda, tu faz esforço de relacionamento, né? De cultivar as pessoas. Embaixadores, né? Embaixadores, da marca, exatamente. Arquiteto César Etienne de Araújo, meu querido, parabéns aí pelo lançamento, sucesso. Obrigado. João Lacerda Júnior, Simoneto Grupo do Arte. João, muito obrigado também, seja bem-vindo nesse retorno à casa. Eu sei, amor antigo. Ficou pau a pau, tu e Barcelona ficou assim, olha... eu vi aqui tu mandar fazer os stories em Barcelona, mas eu olhava assim, ó, lá no fundo dos olhos havia um ar de tristeza. Queria voltar. Eu juro. Para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco no Bate-Papo Planejado. Olha, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu like, faça seu comentário, envie sua pergunta aqui para o João, para o César, e a gente se encontra na próxima produção aqui da Escala Humana, aqui da Rádio Arquitetura, dentro do programa Bate-Papo Planejado. Um grande abraço e até mais.